Rapaziada, com toda essa situação envolvendo a reviravolta com o Gonzalo Plata, tem aqui um comunicado oficial do BAP, o Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, e também uma fala do Marcos Braz, que pegou todo mundo de surpresa. Então, assista esse vídeo até o final, se inscreva, acione o sino, deixa o like e vamos embora acompanhar aqui o que eles falaram. Bom, vamos falar com a Mélbia, que ela está com um convidado, Marcos Braz, chegando ao Remo. Essa é a novidade por lá. Tudo bem, Mélbia? Seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Abraço ao Braz também, que está contigo e fala conosco ao vivo aqui no Sport Center. Olá, Gláucia. Forte abraço a você e, é claro, a todos os fãs de esporte. Desejo uma linda tarde a todos que acompanham aqui o Sport Center. E é isso mesmo, estamos aqui no Estádio Baenão, a casa do Filho da Glória e do Triunfo, que é o clube do Remo, para a apresentação de Marcos Braz como novo executivo de futebol. Boa tarde para você, Braz. E aí, a camisa azul escuro, já é bem característica já para se adaptar ao novo clube? Já, claro. Já foi propositalmente para isso. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar em Belém, muito feliz de estar no Pará e principalmente aqui dentro do Remo. Tá certo. E aí, o que é que a torcida já pode esperar de você? Ainda mais que você chegue em um momento bastante estratégico, né? A janela de transferência está aberta. Sim, é uma janela de ajuste bem pequena. Daqui a um mês a gente tem uma janela maior, mais extensa. A gente já estava trabalhando, tanto que já chegou um jogador aqui, que é o Davó. A gente vai tentar fazer o máximo possível para estruturar e dar maior musculatura ao elenco que a gente já tem. Existe uma dificuldade enorme aqui em relação à logística, que não é culpa do Remo, não é culpa de ninguém, é culpa da geografia, mas que a gente tem que minimizar para que a gente possa conseguir e tentar o nosso principal objetivo da temporada. Anteriormente você disse que já tinha uma ligação com o povo do estado do Pará. Como é que você pode explicar isso pra gente? Eu tenho amigos aqui há bastante tempo. Cheguei a trabalhar aqui há 10, 15 anos atrás, não no futebol. Enfim, eu tenho uma relação antiga, extensa, e que eu acho que isso foi um grau facilitador enorme para minha vinda para cá. Também deixar claro que o presidente Antônio Carlos, junto com a sua diretoria, me deixaram de uma maneira mais confortável possível para que a gente pudesse enfrentar esse desafio enorme que é colocar o Remo de novo na primeira divisão depois de 31 anos. Tá certo. Você passou um tempinho afastado do futebol, mas agora está de volta ao jogo. O que é que a gente pode esperar aí desse Braz da temporada de 2025? Passei 5 meses fora do futebol, tinha que descansar um pouco, né? Eu não queria trabalhar nos grandes centros. Eu não queria trabalhar em Rio, não queria trabalhar em São Paulo, não queria trabalhar em Minas. Isso aqui foi uma escolha de vida para mim vir para cá, com a grandeza do projeto, com a grandeza do clube. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Tá certo. E ainda recebe o clube do Remo aí em um bom momento, né? Disputando ali na parte de cima da tabela de classificação, em 10 jogos, perdeu apenas um, são 4 vitórias e 5 empates. E já na próxima rodada temos um grande desafio, certo? Sim, estamos em 6º lugar, mas bastante embolado ali. Vamos ver, o objetivo final é chegar entre os 4 no final. E agora, para encerrar, mandar aquele recado bonito para a torcida do Leão. Não, o que eu posso mandar de recado é que vai ter empenho meu, comprometimento. Tudo que eu trabalhei no futebol, as minhas expertises, eu vou tentar trazer para cá para que a gente possa ter um grande final de temporada do tamanho que a torcida do Remo merece. Essa é a minha promessa. Perfeito. Valeu, Braz. Muito obrigada. Boa sorte para você aí nessa casa nova. Seja bem-vindo. Eu volto com você, Glaucio. Bom, mas olha o que disse o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Mundial não é prioridade. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja o sustentável. Foi o que ele disse à revista Forbes. Ô Elton, é isso, né? Temos um calendário cheio, aí tem os times brasileiros contra potências europeias, jogos dificílimos. O Mundial de Clubes não pode ser prioridade para os times brasileiros, mas é uma competição que vale tanto que é claro que o torcedor vai sonhar, né? Sim,
Eu estava ouvindo, na verdade, uma entrevista do Pepe Marotta. Ele é o presidente da Inter de Milão, que acabou de perder o Inzaghi para o futebol árabe, né? O seu treinador, vice-campeão da Champions League. E ele reclamava que a Inter chegou a 59 jogos na temporada, né? E que é um calendário desgastante. Ô, Edu, acho que vamos ter time chegando a 59 daqui a pouco, inclusive nesse Super Mundial. Aqui no Brasil, realmente o calendário é muito diferente, né? É mais de 80 jogos no ano, é muita coisa. E o que diz o BAP faz muito sentido, porque se você perguntar ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ele talvez tenha a mesma ideia. Nossa prioridade é a La Liga, nossa prioridade é a Champions League. Se você perguntar ao presidente da Juventus, né, que vai disputar também a competição, vai dizer a mesma coisa. A prioridade é a Série A e chegar à Champions League e disputar a Champions League. Eu acho que isso vale muito para os clubes brasileiros, para os clubes sul-americanos também. Não é só tirar esse peso de uma competitividade desleal, porque os europeus têm muito mais investimento, né? Hoje o futebol, né, é concentrado na Europa, os grandes times têm jogadores aí de classe mundial, tem clubes aí que tem 14, 15 jogadores em data FIFA, né, nesse momento, defendendo seleções. Então eu acho que não é tirar um peso, né, da responsabilidade de disputar essa competição. É a grande realidade. Eu acho que a realidade é disputar, claro. E ele fala em prioridade, não diz que vai descartar o Mundial, né? Prioridade é o Campeonato Brasileiro, e tem que ser mesmo. A prioridade é a Libertadores, tem que ser também. Agora, o Super Mundial, que é disputado de 4 em 4 anos, pelo menos a partir de agora, vai ser disputado de 4 em 4 anos. Você pode ganhar a Libertadores em 2025 e só disputar o Super Mundial em 2029. Ninguém sabe como o Flamengo vai chegar, o Palmeiras, ou quem vença, né, a Libertadores. Então acaba sendo, sim, a prioridade. E eu estou muito com o presidente do Flamengo, Edu. Mas, claro, o Super Mundial é uma competição onde você expõe a sua marca, onde você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito importante, é a possibilidade de você experimentar também um confronto, um enfrentamento com escolas diferentes, mesmo que por curto período, mas claro que isso impacta, tem o seu ônus também, que é um calendário inchado, que é uma sequência de temporada onde você tem que enfrentar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e isso, claro, pode impactar no fim do ano. E aí, mesmo disputando bem o Mundial, chegar em dezembro, não disputar o título brasileiro, ficar longe de uma disputa de título da Libertadores, isso pode ser considerado um fracasso para grandes clubes do futebol brasileiro. Por isso, a prioridade é sempre o seu quintal, né? Depois você vai discutir com outros clubes de 4 em 4 anos no Super Mundial. E a gente viu, quando o BAP fala das prioridades do Flamengo, ele fala Brasileirão e Libertadores. E não fala Copa do Brasil. A gente pode entender isso também ou será que foi um lapso? Como que você vê essa ausência da Copa do Brasil aí nas prioridades, Elton? Então, eu acho que ele talvez tenha citado 2 das 3, né? Ou das 4, porque tem também Super Mundial. Eu acho que a Copa do Brasil sempre vai ser prioridade para os clubes, principalmente pela questão financeira, né? É claro que leva para a Libertadores, dá um título importante, muitas vezes, né, enfrentamentos bem interessantes, mas o Campeonato Brasileiro, Edu, é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato que você tem garantia de calendário, você sabe que vai disputar 38 jogos. Na Libertadores, você se classificando, você tem no mínimo 6 partidas, né? A Copa do Brasil não te dá essa possibilidade. Né? Não te dá a garantia de que você vai chegar à decisão. Você pode entrar na fase anterior, né, que é a terceira fase, fazer 2 partidas e ir embora. Então acho que na questão das prioridades, os clubes, os gigantes do futebol brasileiro, vão pelo calendário garantido. Campeonato Brasileiro, você sabe que vai fazer 38 jogos, e Libertadores, você chegando à fase de grupos, no mínimo 6. Então acho que faz sentido, né, essas prioridades dentro do Flamengo. Bom, e sobre essa situação do Gonzalo Plata aí que está dando o que falar nas últimas semanas, o presidente da Federação Equatoriana de Futebol rebateu o Flamengo por conta da convocação do Gonzalo Plata, né? Ele falou o seguinte: lamento as declarações de Felipe Luiz e também a nota do Flamengo, porque em todo momento nós estávamos em comunicação com eles.
BKSS há pouco tempo visitou Gonzalo Plata no Brasil e falou com todos do Flamengo. E disse aí o Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana. Ele falou também o seguinte: os médicos estavam em constante comunicação. Tudo que fizemos foi com respeito a Gonzalo Plata. Fizemos com o conhecimento das pessoas do clube. E aí ele prosseguiu falando que o Flamengo foi desnecessário, né? O Flamengo ter feito dessa forma, e que eles queriam o Gonzalo Plata para averiguar a situação, mais ou menos isso que ele falou. Acabou que no fim, antes, né, o Flamengo tinha feito uma nota e tal, eles não gostaram, e por fim saiu uma nota da Federação Equatoriana. Abre aspas. A Federação Equatoriana de Futebol informa que, após exames realizados correspondentes à Plata, em reunião entre nosso corpo médico e médico do Flamengo, tomou-se a decisão conjunta de que o jogador Gonzalo Plata permaneça com a delegação nacional até a partida contra o Brasil. Após o encontro, ele retornará a seu clube para completar o seu processo de recuperação. Reiteramos nosso compromisso de atuar sempre em benefício da saúde do jogador e em coordenação com os clubes aos quais pertencem os nossos selecionados. Teve uma treta bem parecida também com o Ener Valencia, né, do Internacional. E aí eu acho que eles devolveram o Ener Valencia também. Mas enfim, o fato é, para que gerar isso tudo? O Flamengo informou que o Gonzalo Plata não está apto, que o Gonzalo Plata não poderia jogar, né? E aí, o Flamengo fez exame, o Flamengo monitora o jogador, obviamente, não vai, né? E aí eles desconfiaram, tipo, estão falando isso lá para deixar o jogador 100%. E foi isso que o presidente da Federação Equatoriana falou. Eles não querem enviar o Plata porque eles querem o jogador 100% para o Mundial. Como? Se o próprio BAP disse que o Mundial nem é prioridade. Então, assim, eles desconfiaram do Flamengo e acabaram que convocaram mesmo assim o Gonzalo Plata para poder fazer os exames, eles mesmos fazerem os testes. Não basta a palavra do clube. Fizeram a mesma coisa com o Ener Valencia. O Ener Valencia, eu não sei se vai ficar lá ou não, né? Enfim, o fato é que o Plata volta depois do jogo contra a seleção brasileira. Não deve jogar. Provavelmente, espero que ele não jogue contra a seleção brasileira. Não com medo do Plata, até porque, né, uma andorinha só não faz verão. Só o Plata sozinho jogando na seleção não tem como. Mas enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários. Caso encerrado sobre o Gonzalo Plata, pelo menos por enquanto, né? Volta, tá tudo resolvido e esclarecido. Se inscreva, senhor, sim, deixa o like, até o próximo vídeo.